Bem, vamos tentar fazer vídeos mais curtos dessa vez. Eu quero a opinião de vocês, se vocês estão gostando, escrevam dúvidas aqui embaixo. Ou escreva, oi, tô aqui, hashtag oi, tô aqui, ou então qualquer coisa assim, porque é importante pra gente comentário, pra gente ajuda muito, tá? Pra abertura de conversa aqui mesmo, tá? E não se esqueça também do teu joinha também, que é super importante. Vamos lá. Yossi Ben Yohanan de Jerusalém disse o seguinte: o teu lar seja bem aberto aos hóspedes. Trata os pobres como membros da tua família e não te entregues excessivamente à conversa com tua mulher. A gente já comentou sobre isso num vídeo anterior. O que seria isso, tá? E excessivamente, o que seria em excesso? Isso é dito a respeito da própria esposa, quanto mais há de se aplicar à esposa de outro, ou seja, de papinho com esposa com mulher casada. A gente também já comentou sobre isso. Foi por causa disso que os Rahamim declararam, os sábios declararam, todo aquele que se entrega ao excesso de conversa com uma mulher prejudica a si mesmo e descuida do estudo da Torá e afinal herdará o Guerrinon e purgatório. Bem, tem um método de interpretação judaica que fala sobre o texto que está mais próximo. Né? Agora eu não me lembro agora, Remianino, uma coisa assim que eu não me lembro agora como é que é o termo em hebraico para a expressão da proximidade, mas você fala o seguinte, olha, primeiro ele fala, não fica com excessivamente, não fica com excesso de conversa com sua esposa. Aí depois ele continua. Isso foi dito para a própria esposa. Quanto mais há de se aplicar à esposa de outro. E aí, como está próximo à esposa de outro, fala, por causa disso que os sábios declararam que todo aquele se entrega ao excesso de conversa com uma mulher de outro, novamente está mais próximo ali o contexto, prejudica a si mesmo e descuida do estudo da Torá. E ao final herdará o Guirrinon, o purgatório, a morte e tal, enfim. Talvez a gente explique essa parte do Guerrilão num outro livro, nesse aqui. Ó. Será que também uma outra playlist aqui no canal. Se vocês querem ver uma continuação dessas aulas, comenta aqui embaixo Sefer Yetzirah, ou o livro da criação. Tá? Comenta aqui embaixo que a gente vai continuar essa série, tá bom? E aí, vamos lá, gente. Só para falar aqui sobre isso, tá? O excesso de conversa é tipo assim, o que você tem que conversar com sua esposa basicamente? Sobre o amor de vocês, sobre a relação de cada um e sobre aquilo que está relacionado com a casa e as funções específicas e gerais de cada um. Lembrando que, gente, função de marido é lavar louça também, tá? Função de marido é cuidar dos filhos também. É óbvio que tem lá um cuidado maior que o marido deve ter após os 5 ou 6 anos das crianças, né? Que é a questão mais conectada com a parte do estudo Torá, especialmente do menino. É engraçado que agora que meu filho está com 5 anos, eu estou preparando ele um pouco para estudar comigo, para rezar comigo. Tá? Sempre assim, de manhã, de tarde e à noite, eu levo ele para mais perto de mim. E também há uma conexão muito grande de tarefas relacionadas ao homem e ao exemplo masculino. Né? O menino, até mais ou menos 5 anos, uns 4, 5 anos de idade, ele está muito próximo da mãe. Então, óbvio que ele vai ter muito mais coisas relacionadas à mãe. Mas nesse período de 4 a 5 anos, é importante que ele fique mais próximo do pai para ver na prática o que é ser um homem. Então, por exemplo, eu levo meu filho ao mercado, é ele que vai comigo no mercado. Recentemente eu não me lembro de uma vez que eu tenha ido no mercado sem ele. Então, todas as vezes eu vou com ele. Ah, mas mexe, mas fala, mas. Não interessa. Se você é um pai, você tem que ter a responsabilidade de formar esse menino. Ele tem que passar tempo com você. Se ele só passa tempo com a mãe, ele vai ter reflexos emocionais e comportamentais muito mais próximos da mãe. E você, como homem, pode exercer como é que eu digo? Incentivos positivos para um comportamento que você acredita ser positivo e também incentivos negativos quando o comportamento não for aquilo que te agrada como criação de pai. Então vamos lá. Se quando você briga com teu filho e você tem uma proporção de 10x, a sua comemoração quando ele faz algo certo também tem que ser proporcional. Não adianta você falar assim, parabéns, e depois na hora de você brigar fala, oh, mas cara, eu falo pra você várias vezes e tal. Olha, o tom de voz, a expressão emocional tem que ser proporcional. Eu não estou dizendo para você ser falso, seu filho e falar, não, você fez errado, meu filho. Não, estou falando para você ter a mesma intensidade do incentivo negativo, a mesma intensidade do positivo. Lembrando que psicologicamente, é lógico que também tem estudos naturais também que falam sobre isso, mas psicologicamente, o incentivo positivo ele gera maior conexão do que o incentivo negativo. Agora, se eu uso o incentivo negativo lá em cima e o incentivo positivo lá embaixo, eu dou um desequilíbrio para formar uma criança. Estou falando desde o menino quanto a menina. Mas é importante você entender que o incentivo positivo é extremamente mais importante. Existem pais
que nunca brigaram com seus filhos para estudarem, que nunca brigaram com seus filhos para poder não fazer uma coisa errada. Mas o incentivo positivo, quando acertava, era muito grande. Olha que lindo o trabalhinho, olha que lindo que você fez e tal, tal, tal. Esses pais podem não ter dado uma orientação correta do que não fazer, mas óbvio que pavimentaram um caminho correto do que deveria ser feito. E por isso, não é sorte, tá, gente? Não é sorte. É uma questão de orientação. E seguir um caminho que, mesmo que instintivo, foi positivo. É óbvio que eu acredito num equilíbrio de forças, tá? Você tem que ser intenso tanto na punição quanto a, na, na- no reforço positivo. Na verdade, eu acho que até o reforço positivo tem que ser maior, porque até pela própria Torá, né, que ele fala só que você tem que empurrar com uma mão e puxar com uma outra. Então significa que você deve ter uma aproximação, porque as crianças têm que ter orgulho de parecer com vocês, né? E aí a questão tem que haver uma decepção quando não há esse reforço positivo. Bem, eu vou. A gente está fugindo um pouco aqui do tema da Alahá de número 5, tá? Perkei Avot, da Mishnah 5, né, Alahá, né? Mishnah 5 do capítulo 1. Né? Então a gente encerra por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Ah, se vocês querem um próximo vídeo nessa semana ou na próxima, quanto mais comentários, quanto mais likes eu vou liberar mais cedo os próximos vídeos. E a gente vai fazer mais vídeos. Então, estou pretendendo preencher um mês inteiro com um vídeo por semana, mas quanto mais like, quanto mais comentário, eu coloco mais vídeos durante a semana. Então vai ser o nosso acordo, tá bom? Eu faço daqui e você faz daí também. Grande abraço, até a próxima.